Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui ao vivo pela Rede Eco TV, pelo canal 9.com.br, ecotv.com.br para todo o Brasil. Você, internauta, pode nos assistir por todo o Brasil e também no mundo, não é verdade? Mas no Grande ABC eu quero agradecer a toda a minha audiência, as 7 cidades que têm estado comigo constantemente, o índice de audiência cada vez maior, pela nossa grande aqui rede canal de TV, a Eco TV, pelo canal 9 Digital, pelo canal 9 Digital. Então, hoje eu tenho um convidado muito especial, mas eu não vou falar o nome dele ainda. Eu quero fazer um suspense, porque, aliás, é um grande amigo, mas eu quero mandar um grande abraço antes para o senhor Oswaldo Davanzo. O senhor Oswaldo Davanzo e família, um grande abraço, pai do doutor Davanzo, presidente da Ordem dos Advogados da nossa cidade co-irmã São Bernardo do Campo. Um grande abraço para o senhor e também para o nosso presidente de São Bernardo do Campo. Também quero anunciar amanhã a Ordem dos Advogados, aqui da cidade de Santo André, na presidência do Dr. Fábio e toda a diretoria, está organizando e convida você para uma festa junina maravilhosa. Vai ser fantástico convidar todos para a festa junina na OAB, na Avenida Portugal, fica ali no Paço Municipal. Você conhece os 3 poderes, então você chega lá no Paço, vai ter uma festa junina maravilhosa. Um grande abraço para o Dr. Fábio Picarelli, para toda a sua diretoria, por essa organização maravilhosa dessa festa. Contamos com a presença de todos os advogados aqui do Grande ABC. Mas quero mandar um abraço também para o Wagner do Regran. Eu estive no Regran na semana passada, foi uma palestra maravilhosa. Foi entrevistado lá o Paulinho Serra, o secretário municipal aqui de Obras e Serviços Públicos aqui da cidade, e realmente fez uma demonstração do trabalho que está sendo realizado aqui pela administração. Parabéns ao Regran por este trabalho que tem chamado os secretários, dando uma demonstração realmente de cidadania. Wagner de Souza, um grande abraço, meu grande amigo. E agora eu quero falar o nome dele, um convidado especial, um amigo. Eu estou falando do Dr. Patrick Pavan. Dr. Patrick Pavan, ele é conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo. A nossa grande ordem, capitaneada pelo nosso presidente, Dr. Marcos da Costa e toda a sua diretoria. Ele é nosso conselheiro estadual, mas também é presidente da Comissão Desportiva da OAB do Estado de São Paulo. E hoje, nada mais justo, muito interessante, nós vamos falar da nossa Copa, essa Copa que realmente está empolgando a todos os brasileiros. Inclusive nós vamos falar um pouco dessa motivação que os brasileiros tomaram, essa força pela capela do hino nacional. Não é mais um pedacinho da capela, mas é o hino nacional brasileiro. O Brasil estará em campo no sábado. E eu recebo ele, tenho essa grande honra de receber o meu amigo e meu irmão, Dr. Patrick Pavan. Patrick, feliz de recebê-lo no meu programa. Obrigado, irmãozão, eu que agradeço. Cristiano, antes de mais nada, quero agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeado quando eu recebi o seu convite e da sua assessoria. Estou sempre disposto ao que precisar, a colaborar com você, como sempre foi a nossa vida, regado da nossa amizade. E aproveitar ao vivo hoje, te dar os parabéns também pela presidência da Associação dos Advogados da nossa ABCDMR. Né? Então, eu tive a oportunidade num outro programa de desejar felicidades, do nosso amigo Wagner Rubinelli, mas agora, pessoalmente, eu quero deixar aqui claro e bom tom que você seja assim regado de sucesso e que Deus sempre te ilumine nessa trajetória como vem te iluminando nos seus programas. Parabéns, sucesso sempre. Obrigado. Ouvi isso de você, Patrick. Você é um colega, um brilhante advogado, nos representa muito bem. Fiquei muito feliz de saber e receber essa notícia que o nosso presidente, não só o presidente, mas todo o conselho e diretoria, está recebendo você como nosso conselheiro regional aqui e também do estado de São Paulo. Então, desde já, te parabenizo em nome da Associação dos Advogados e sei que esse é o sentimento de toda a nossa classe do ABC. Eu, Cristiano, agradeço as palavras e quero também, eu quero também deixar claro aqui e agradecer ao nosso presidente Fábio Picarelli de Santo André, que na realidade ele foi um dos motivadores para que eu assumisse também o conselho, o conselheiro Silas, todo mundo. Então eu só tenho a agradecer a todos os presidentes das subseções do ABC e os conselheiros do ABC-DMR que me apoiaram, né, quando o Marcos indicou meu nome, que para mim foi uma grande surpresa também, porque eu já exerci um cargo de presidente de uma grande comissão. Aliás, eu acho que essa vez eu dei sorte, estava no lugar certo, na hora certa, que hoje eu acredito com as maiores comissões da Ordem dos Advogados de São Paulo, né? E fui contemplado com esse convite do nosso presidente Marcos da Costa para assumir o conselho, com o apoio total
dos presidentes e conselheiros da nossa região. Então, eu quero agradecer a todos, deixar aqui um grande abraço a todo mundo. Muito bom. Patrick, no meu tempo, eu acho que no seu também, nós somos jovens, mas mais ou menos, né? Tinha um dito popular que era o seguinte: esses caras vão morder a bola, não é? Só que esse dito popular mudou um pouco. O que nós estamos vendo com o Soares aí, eu queria que você falasse como que você tem essa visão. Você que tem feito uma campanha em nós brasileiros, de uma forma geral, que vamos aos estádios, que tenta buscar o estádio como uma recreação para o seu filho, quer paz no futebol. Como que você vê essa situação daquele ato antidesportivo do Soares do Uruguai? Na realidade, isso é uma das teses que a gente defendeu na nossa campanha, capitaneada pelo nosso presidente Marcos da Costa e pela nossa comissão de direito esportivo, que é a campanha de paz nos estádios, né? Então, um dos grandes motivos que a gente levantou seria isso aí. Eu acho que todo mundo tem que contribuir para a paz nos estádios. E esse ato do Luizito foi assim, na realidade, você instiga a violência, né? Então, é aquela coisa que na hora, só que aí que é a grande diferença. O pessoal do Uruguai está aplaudindo, acha bonito aquilo lá, né? Só que o resto do mundo, né, ficou horrorizado com o que ele fez, né? E não é a primeira vez, é a segunda, terceira vez que ele fez isso aí. Só que ele fez no momento errado. Doutor, eu vou te chamar de Cristiano pela nossa liberdade, que nós temos um bar bem informal. Veja bem, ele teria para ser, ele era para ser, assim, o atleta modelo da Copa. O que ele fez para jogar a Copa, ele se recuperou de dois traumas no joelho, sabe? Foi quando ele fez os dois gols do último jogo contra a Inglaterra, quando ele abraçava o seu fisioterapeuta, em gratidão a ele por ter recuperado ele, quer dizer, foi a sensação da Copa, né? Ele seria assim, sabe? Ele caiu na graça de todo mundo, do mundo inteiro. E não te cortando, já te devolvo a palavra, ele falou que ele teve um sonho divino naquele dia, que ele faria aqueles 2 gols. Interessante. Então, exatamente, porque, quer dizer, ele, juro mesmo, não teve uma pessoa que não se emocionou e não chorou, porque quando ele abraçava, esperando acabar o jogo, quer dizer, foi uma coisa maravilhosa, né? De repente, eu não sei o que passa, ele fez uma atitude grotesca, uma atitude sem pensar, né? Animalesca, desculpa, mas assim, e que aí chocou o mundo de uma outra maneira. Quer dizer, ele era um ídolo que foi agora, né, está sendo o mundo inteiro contra ele. Se você me falar da penalidade dele, eu acho que foi um pouco acima do normal. Eu acho que ele tinha que ser banido da Copa. Interessante. Fala um pouco sobre essa visão, acho interessante. Porque o que eu acho, Cristiano, é o seguinte, eu acho que você ficar, eu acho que a punição dele de ser banido da Copa já era mais do que suficiente, porque tudo que ele fez para lutar, para jogar a Copa, né? E aí ele mesmo se desgraçou com aquela mordida, né? Que não dá para falar que não teve mordida. É claro, até a marca no jogador ficou, né? Então todo mundo viu isso aí. Agora, eu achei um pouco excessiva a pena, porque você proibir ele de não poder sair do hotel, de sair de não sei o que, de não poder participar de nada, e mais, ficar 4 meses sem jogar. Quer dizer, está penalizando também tipo extra-campo, né? Agora, eu achei com um pouco rigor, mas... Então, mas aí a gente vamos falar na questão o atleta, o esporte, nós sabemos do exemplo, da identificação, do jovem, do meu filho, da família, dos filhos que nós sabemos. A responsabilidade de um atleta, Patrick, ela não é maior do que ela é maior, ainda mais de um atleta de ponta. Né? Ele joga no time europeu, né? Ele joga e você veja, ele estava sendo, acho que, transacionado, talvez com o Barcelona, salvo engano. Barcelona, isso. Então, o que acontece? E hoje eu estava lendo, antes de vir para cá, estava dando umas reportagens, que a própria, a patrocinadora dele, não sei se eu posso falar nome aqui, sim, que é a Adidas. Sim. Ela é marca mundial. E a Poker 888, acho que é isso. Querem já pensando em tirar o patrocínio dele. Quer dizer, você vê um ato impensado que pode causar para ele. E é aquilo que você falou. Quanto mais você tem nome, mais você é exemplo para o povo. Né? Você vê o Neymar aí, toda a molecada que é o cabelo do Neymar, todo Neymar mania, né? O Messi mania.
Né? Agora, se essa pessoa comete um ato desse, o que acontece? Ele passa a imagem para esses seus fãs, né? E principalmente para a criança que vê aquilo lá. Alguns acham normal a situação, e outros não. Agora, ele pagou por isso, lamentavelmente pagou por isso. Você vê a cena dele hoje chorando, é um desespero que, né, o maior sonho dele foi jogado para fora. E aí tá, quando você vê uma situação dessa, ele tem um histórico, né? Não foi uma eventualidade, parece que ele tem um histórico que ele já cometeu isso também lá na Europa, né? Então você veja, isso nunca chegou a nós, né? Chegou hoje, aquela coisa toda. Você fez mundial. Uma coisa errada, não tem jeito, cara. Então, aí foram buscar aquilo lá. Parece que nunca houve penalidade em cima disso, né? Não é que ele seria rescindente na pena, mas aí ele teria que seguir o código disciplinar da FIFA, né? Então, a FIFA que manda na Copa do Mundo e lamentavelmente, mas mesmo assim, acredito que vai haver recurso, porém, não que efeito suspensivo não consegue agora, pode esquecer, ele está fora da Copa. Tá, você falou uma coisa interessante, e aí eu queria que você explicasse até para os nossos telespectadores, Henrique. Você é presidente da Comissão de Direito Desportivo, da OAB de São Paulo. O direito desportivo, ele é diferenciado da nossa justiça comum. Passa um pouco essa visão, porque muitas às vezes não entendem em que pese você tem advogados, você tem um tribunal. Explica um pouco isso aí. Então, o direito desportivo, ele é bem dinâmico, né? É interessante ele. Ele tem, assim, um dinamismo muito... O julgamento é rápido, é célere, né? Então, o procurador veio, denunciou, você já apresenta a defesa, vai no dia do julgamento, já sai julgado. Então, quer dizer, essa celeridade. Mas aí o que eu defendo? Eu defendo o quê? A justiça desportiva. Ela é disciplinada pelo Código brasileiro, né? Então, de direito desportivo, o que acontece? O que é interessante é que nessa justiça, Cristiano, você dita a regra, você assumiu o campeonato, entrou no campeonato. A regra que você assinou são essas regras e que tem que ser disciplinada pelo nosso Código Brasileiro de Direito Esportivo. Certo? Então, o que acontece? Você tem que seguir essa regra do jogo. Quando você entra, você tem uma regra. E tem tribunal, né? Tem tribunal, tem superior tribunal. A justiça desportiva, né? Tem o TJD e tem o STJD. Então você tem que respeitar. Então os recursos, tudo, para mim, no meu entender, com todo respeito de alguns outros juristas, mas o direito esportivo tem que seguir a regra da justiça esportiva. Então, você está falando uma coisa interessante. Você é um defensor específico, eu estou até entendendo, isso é muito interessante. O nosso telespectador que está nos assistindo, a Eco TV hoje, uma audiência maravilhosa, um grande abraço a todos vocês das 7 cidades. Eu estou conversando hoje aqui com o conselheiro da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, Dr. Patrick Pavan, e ele é presidente da Comissão Desportiva da OAB também. Nós estamos falando, é óbvio, o assunto é Copa do Mundo. Daqui a pouco vamos falar aí com a visão dele, vamos falar dos jogos, qualquer aqui um bolãozinho que ele vai lançar aqui para ver o que nós vamos fazer. Você é um defensor dessa justiça especializada. Como que você vê alguns times, e aí eu tenho que falar, por exemplo, a Portuguesa. Eu vou falar que ela entrou na justiça comum e não, parece que não obteve sucesso dentro da visão do direito esportivo, é isso? Exatamente isso, porque é o seguinte, ela assinou a regra. A regra do jogo é clara. Né? Todos os times assinaram a regra, quer dizer, participam daquilo lá. Foi a Federação Paulista, mentira, foi a CBF, porque era Campeonato Brasileiro. Né? Ela cometeu um ato errado, ele errou em colocar o jogador. Então, o que acontece? Não é que eu falei, que nas minhas entrevistas todas você pode ver. Que você fale sobre isso. Me doeu falar isso, porque na realidade que era o Fluminense, que é apelidado aí do rei do tapetão. Mas me doeu porque era o Fluminense. Mas quem estava errado, a Portuguesa estava errada. Eu até brinquei numa outra entrevista com o advogado da Portuguesa, falei, mas vocês estão errados. Ele sustenta que não. Né? Mas o que acontece? Eles colocaram um jogador regular, a pena era perder 3 pontos, como o Flamengo também perdeu. Então, o que acontece? Tem que seguir a regra. O que aconteceu? Recorreram dentro do tribunal, dentro da justiça, o STJD, e não adianta, não teve sucesso. Quer dizer, está transitado em julgado. Agora, eles vieram com a tese de que estava ferindo o estatuto do torcedor. Isso, né? Aí conseguiu um monte de liminarzinhas aqui e acolá. Só que a CBF conseguiu, na época,
que fosse todos os processos julgados, a competência foi, salvo engano, para a Barra da Tijuca, fora da Barra da Tijuca, né? E o STJ já tinha dado, caçado todas as liminares que poderiam ter. Né? Por quê? Porque não dá para você mudar a regra do jogo. Senão o que acontece? Se a justiça comum intervir dentro da justiça desportiva, acabou a justiça desportiva. E eu até entendo isso, que existe uma tradição e existe toda uma estrutura e uma instituição, e não é de hoje, nós sabemos isso, e a gente tem uma história. Nós somos boleiro. Boleiro. E aí, o que acontece, né, nessa situação? Até para que a gente possa entender, e se eu estiver errado, você até me corrija, pela sua... Se nós pegarmos a justiça militar, tem crimes que somente são julgados porque tem regras, tem um código do militar, determinadas condutas. É isso aí. Então, eu acho que é isso. Seria... Cada macaco no seu galho. É isso aí. É isso aí. Esse é o meu entendimento. Patrick, como que você vê agora essa questão? Campo, nós falamos, a responsabilidade do atleta, você esclareceu muito bem isso. Nós vamos falar um pouco da estrutura da torcida organizada. Como você vê a torcida organizada, que eu queria que você falasse a respeito disso. Existem vozes que são contra, que nós sabemos. E como você vê a segurança no campo? Se ela deve ser feita pela Polícia Militar, em consonância também com um monitoramento com as torcidas organizadas, tá? Qual é a sua visão? Ou se deve ter uma segurança especializada e tirar a Polícia Militar dessa situação? É a opinião sua. Eu não tiraria nunca a Polícia Militar. Aí, quanto a isso, a Polícia Militar, para mim, ela oferece uma segurança. E se você vê no Campeonato Paulista, foram poucas confusões que tiveram dentro do estádio. Né? Então, pode ver isso aí. Se você puxar, eu acho que a Polícia Militar, dentro do estádio, ela causa um respeito muito grande. Né? É diferente se você tiver 10 seguranças particulares, você não respeita tanto como 3 policiais militares. Exatamente. A farda impõe respeito. Né? Sem dúvida. Então o policial impõe respeito. O que a gente não pode ter é que eles passem do seu dever, ataque, aquela coisa toda. Mas eu acho que eles não podem se acovardar perante alguma confusão. Então, dentro dos estádios, pelo menos no último Campeonato Paulista, se você apurar, talvez não tivemos, acho que nenhum incidente grande. Né? As briguinhas que você tem. Então, o que acontece? Agora, eu defendi até no Jornal do Advogado. Eu vi o sim ou não, você debateu com... Exatamente, com o Fernando Capês, um grande deputado, quero deixar um abraço para ele. Grande jurista. Isso não tem nem o que falar, né? Então, eu até tive com ele num congresso da PUC, até conversei com ele, né? Mas assim, eu sou contra banir a torcida dos estádios, né? Porque eu sou daquele tempo do romântico, que a gente ia em estádio, torcia, cantava, né? E queira ou não queira, os hinos, né? É gostoso. Só que tem que saber torcer, né? Você vê, tem uma Copa mais bonita que essa. Brasileiro com argentino, com um espanhol, com inglês, quer dizer, todo mundo junto, todo mundo abraçado. É isso que a gente está lutando. Então, que dentro dessas torcidas organizadas, tem as facções. Tem os caras que são os débeis mentais, são pessoas que não merecem estar na rua. Né? E essas pessoas sujam o nome da torcida. Uhum. Agora, tem que ter um suporte grande, tem que ter câmeras no estádio, tem que ter identificação, como manda o Estatuto do Torcedor, tem que ter identificação do torcedor. Né? Tem que ser sério, tem que pegar o ingresso, olhar se o ingresso é seu. Né? Se você fizer tudo isso aí, identificar tudo isso aí, e outra, uma coisa que eu defendi muito, Cristiano, a aplicação do Estatuto do Torcedor. Isso é interessante. O que seria? É simples. É assim, você cometeu, nós brigamos no estádio, a polícia pegou eu e você, vai tirar e vai levar a gente para o juizado. Por isso que eu entendo que tem que voltar ao juizado para todos os jogos. Tá. E eu estou lutando para que tenha advogado em todos os jogos, junto com a Federação Paulista, nós estamos lutando para quê? Que todos os jogos tenham 2 advogados também de plantão. Muito bom. Né? Então, o que acontece? A minha ideia qual que é? Fazer prevalecer. Então, é o seguinte, Cristiano brigou... Crimes de menor potencial ofensivo. Porque é isso aí. Você, Cristiano, você brigou no estádio.
a polícia foi te prender. Você vai responder aqui, vai fazer o termo circunstanciado. Você vai ficar 2 meses fora do estádio. Só que você vai ter que se apresentar 2 horas antes, 2 horas, e vai sair 2 horas depois no dia dos jogos do seu time. Isso funciona, porque é o seguinte, se você fizerem isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e se você falar, eu não vou porcaria nenhuma lá, eu vou assistir o jogo, aquela coisa toda, você vai ser banido do estado, dos estádios. E mais, você vai sofrer a prisão. Muito bom. Então, se você sofreu a prisão, você fala, pô, o Cristiano foi preso, eu não vou mais me meter nisso, não. É só a aplicação da lei. Né? A aplicação da lei. A aplicação do torcedor. Salvo engano, artigo 54, salvo engano. E se nós pegarmos o princípio da lei, que é a celeridade da Lei 9.099, quando ela veio para resolver, para crimes que de menor potencial ofensivo, que se resolva naquele Então, se a gente for para os estádios, aí apresenta na delegacia, no batalhão de choque, 2 horas antes, 2 horas depois, como foi feito em vários lugares do mundo. Isso dá resultado, Veja essa Copa, não tivemos nada de confusão. E aí, você falando uma coisa interessante, que torcida organizada, nós temos problemas dos hooligans na Inglaterra, e aí vai do Estado, e quando eu falo Estado, todas as forças do Estado, nosso brasileiro, de realmente ter essa visão, porque nós caminhamos para um Brasil, um país de primeiro mundo. Sim, a ideia é essa. Você tem que dar esse passe. Porque, em que pese o aspecto da nostalgia, do amor ao futebol, que nós vivíamos naquela época, né? Mas nós temos que caminhar para receber. Eu acho que o tratamento, e aí eu quero ouvir a sua opinião, não sei como você está acompanhando isso, até um exemplo, porque todo brasileiro está vendo nas mídias e nas redes sociais, os chilenos, né? Que foi uma... Se o torcedor vem aqui para torcer de uma forma... Chilenos, né? Salvo engano. Que invadiram o Maracanã. Isso, que invadiram o Maracanã sem Pô, se vem para torcer, vem com o seu ingresso, vem com a sua alegria. Agora invade o estabelecimento. Fala um pouco disso. Então, mas esses incidentes que aconteceram, você pode ver, são incidentes mínimos, né? São incidentes mínimos. Aí foi uma falta de segurança, uma falha de segurança da FIFA. Tem que lembrar bem que quem cuida da Copa do Mundo é a FIFA. Dos hambúrgueres que faltaram, é a FIFA. Não é culpa do Arena do Corinthians, não é culpa da Arena das Dunas, não é culpa. É a culpa do quê? É a culpa da FIFA. A FIFA que não deu a estrutura ou faltou alguma coisa. Porém, esses dos torcedores chilenos, é simples. Eles cometeram um ato, foram pegos na hora, a maioria já foi embora. E quem não foi embora, a Polícia Federal está atrás já para deportar eles do país. E mais, o embaixador chileno veio a público, então, falar o quê? Que ele estava errado e que a pena foi branda. Foi branda. Quer dizer, então, é aí que eu te falo, aconteceu, imediatamente, pagou por isso. Né? E veio o quê? Veio um maior do Chile falar... Parabéns pelo que foi feito. Né? E aí você vê uma coisa, quando você vê uma autoridade, e um embaixador, um representante de se manifestar nesse sentido, e nós verificamos a dificuldade que foi a libertação daqueles corintianos, em que pese discutir devido processo legal, que você deve ter acompanhado muito, mas tem que se respeitar a casa dos outros. Eu vou à sua casa, eu tenho que seguir as regras da sua casa. Lógico, você não pode se impor. Você vai na minha casa e vai abrir a geladeira no primeiro dia. Exatamente, interessante isso. Eu estou conversando aqui com o conselheiro da Ordem dos Advogados, Dr. Patrick Pavan, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo. E hoje o programa ABC em Perfil está recebendo, aqui tem a honra de recebê-lo por todo o grande ABC. Obrigado pela audiência, um grande abraço também ao nosso conselheiro, Dr. Silas, aqui da nossa cidade, conselheiro também, junto com o Dr. Patrick, um grande abraço para o nosso conselheiro, o Dr. Silas. Vamos deixar um abraço para o Silas, né? Com certeza, deixei no começo. Foi. Grande parceiro de conselho e juntos lá vamos fazer, com os outros conselheiros, vamos fazer uma grande gestão para os advogados da nossa região, cara. Patrick, nós estamos falando a questão e nós queremos passar para uma outra etapa que eu não posso deixar de ter a sua presença aqui. Você que é uma autoridade, você tem uma experiência, um advogado que sempre defendeu o princípio do contraditório e da ampla defesa, que é o nosso dever. É o nosso dever. E as nossas prerrogativas também. Mas eu não posso deixar de falar de uma coisa que é manifestação. Que eu sei que você tem na sua tribuna, na sua trincheira, falado a respeito disso. Como é que você vê essas manifestações em 2 momentos? Nós tivemos aquela manifestação que nós falávamos, que nós acompanhamos desde o ano passado, e a segunda manifestação, que é esse quebra-quebra,
partiu para todo o Brasil. Quero a sua opinião como autoridade no assunto. Cristiano e telespectadores, esse é um assunto delicado, né? Na realidade é o seguinte, nós somos uma democracia, nós temos que respeitar essas passeatas, essa demonstração de força, de pleito de certas categorias. Porém, eu vou aí um pouco mais profundo. Eu, por exemplo, eu acho que isso não poderia ser feito da maneira que vem sendo feito, né? Eu acho que teria que ser feito, por exemplo, no sambódromo, né? Porque a gente vê, você está indo para casa, você é trabalhador, você para a Marginal, eles param a Marginal, para a Paulista, onde é a maior rota de hospitais. Então, eu acho que, ou então fazer uma coisa combinado, corretamente, olha, vai parar aqui tal horário, para você poder avisar também os desavisados que estão trabalhando e querem ir embora para sua casa, chegar, não ficar 6, 7 horas parado, até com problema de segurança. Você está parado, vem um arrastão e te leva tudo, como aconteceu várias vezes na Marginal de Pinheiros. Né? Agora, nós estamos numa democracia e isso tudo é válido. Agora, ela é válida até um certo ponto. A partir do momento que você vem fazer passeata mascarado, como que você pode, entendeu? Então dá a cara para bater, né? Quantos muitos deram, foram lá. Agora, isso é ridículo. Quebrar revendas, bancos, que democracia é essa? Só que aí fica aquela coisa, se a polícia age, recrimina a polícia. Se a polícia não age, recrimina a polícia. Então é complicado. Agora, no meu ver, tem que ter uma penalidade. Eu não sei do modo que aplica, eu não faço direito penal, Cristiano, você sabe, mas eu acho que todos esses black blocs, me desculpa, com todo respeito, isso não pode existir. Está mascarado, então vai sair, e essa última foi ridículo também, porque a polícia acreditou na palavra, né, de que não ia ter confusão, acabou a passeata, arregaçaram, quebraram tudo, e você vê a gana deles quebrando, você fica horrorizado. E isso que você está falando é uma coisa muito interessante. Nós temos a nossa grande instituição, que é a Polícia Militar, nós não podemos deixar de falar isso. E ontem, inclusive, foi a posse da nossa comandante, a Cláudia Rigon. Isso. Né? Um grande abraço para a coronel, da sua posse, né? E houve a manifestação, uma coisa interessante também de um coronel, que ele falou, que a sociedade, ela muitas vezes, ela culpa muito a nossa Polícia Militar, e quando precisa ela vai ligar para o 190, e é uma realidade. Se acontecer alguma coisa, nós temos que ligar para o 190. É isso mesmo. Então, é uma situação que todos nós precisamos analisar. Por que eu puxei esse gancho para falar a respeito disso? Você vê o foco. Se culparam, aí de repente falou, não, a Polícia Militar devia ter tido experiência na negociação. Você vê a situação. Vi a situação. E você acompanhou isso. Sim. Confiaram e isso não ocorreu. Mas eu quero continuar com você, porque a minha produção está dizendo que tem um pequeno break. Não, vamos lá. E nós vamos chamar um pequeno break, mas nós voltamos já já. Vamos lá. Eu estou conversando com o doutor Patrick Pavan, ele é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo. O assunto é Copa do Mundo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os jogos que vão acontecer, qual a opinião dele aí de resultados interessantes. E é o nosso conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Um grande abraço e quero a sua ligação no 2379-4733. Voltamos já já. Devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão.
Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu quero agradecer a minha audiência pela rede Eco TV, pelo Canal 9 Digital e também para todo o Brasil, EcoTV, canal9.com.br. Obrigado a todas as 7 cidades do Grande ABC. Eu estou aqui batendo um papo gostoso. Nós estamos falando sobre a Copa do Mundo que está acontecendo e está aqui comigo o Dr. Patrick Pavan, presidente da Comissão de Direito Esportivo da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo e também nosso conselheiro. Nós estamos falando aqui de vários temas e eu quero falar com ele desde já a respeito dessa questão e desse movimento. Nós falamos movimento social, manifestação de uma forma justa, de uma forma organizada. Como caminha essa situação que fica sempre falado da anticopa e a Copa está acontecendo, Patrick? Fala aí. É que eu falo, primeiro, se alguém era contra a Copa, devia ter feito um movimento na época que foi anunciada a Copa no Brasil, antes de ser anunciada a Copa no Brasil. Essa é a minha opinião, né? Quando foi anunciada a Copa no Brasil, teve festa. Acho que o pessoal esqueceu, fizeram festa. Né? Rojões, bandeira, bandeirada, foi tudo uma maravilha. Todo mundo ficou contente que a Copa veio para o Brasil. Aí chegou num certo ponto, aí vão discutir que dinheiro desviado, essas coisas. Então aí não entro em discussão. Isso aí é problema de política, essas coisas de política, nós não vamos discutir política. O problema é que a Copa foi designada para ser no Brasil. Ponto. E a gente tinha que fazer os estádios, reformar os estádios, aquelas coisas todas. Tudo isso foi feito, né? Teve aqueles movimentos, mas veja bem, sempre com violência. Né? Todos os movimentos anti-Copa, todos terminaram com violência. Aqui no Rio, em Natal, em Pernambuco, sempre com violência e o quê? Quebrando outro dia telefônica, né? o orelhão. E criação de um segmento dos black blocs. Né? Exatamente isso aí. Então, quer dizer, só que aí a Copa começou. Né? Eu falei, graças a Deus, sempre fui a favor da Copa. Né? Que eu falei, sou um otimista persistente. Né? Sempre achei que, e pode ver no meu Face ou nas minhas entrevistas, que eu sempre falei, vai ter Copa e a Copa vai ser um sucesso. Hoje, os movimentos que acontecem anti-Copa, que é até ridículo, né? Porque a Copa já está mais do que na metade, e o que está acontecendo? Hoje teve um movimento, não sei onde, teve 50 pessoas. Quer dizer, acabou isso aí. Nos dias dos Jogos do Brasil, você não vê uma formiga. Você não vê uma formiga andando na cidade. Torcendo. Vazio. A CNN colocou foi interessante, não sei se você chegou a ver, colocou um vídeo na hora do jogo, do primeiro jogo do Brasil. O trânsito. Não tinha ninguém. E só, aí quando saía gol, só o barulho de fogos, de corneta, sem ninguém aparecer. Porque dentro dos próprios apartamentos das casas, né? Quer dizer, a cidade fica morta. No penúltimo jogo, que teve o problema do trânsito, que muita gente acabou ficando trânsito, porque todo mundo saiu no mesmo horário, mas todo mundo para cá, todo mundo torcendo. Quer dizer, e os incidentes em volta do estádio são zero.
né? Ou então perto de zero. Quer dizer, a Copa está sendo um sucesso. As torcidas juntos, está lindo de ver. Você vai num bar na Vila Madalena, tem algum que extrapola? Lógico que tem, como todo mundo faz em qualquer lugar do mundo. Né? Tem um pessoal aí de fora que só que dão maravilha. O povo brasileiro sabe receber, pessoal. Nada contra os argentinos, né? Não. E olha, eu vou apostar um Brasil e Argentina na final. Entendeu? Mas o povo brasileiro... Mas você vê, os argentinos invadiram, puseram 50 mil pessoas no estádio. Os chilenos puseram 30 mil pessoas. Quer dizer, é bonito de se ver. Bebezinho no colo das mães. Não é legal? Quer dizer, e todo mundo participando junto. A Inglaterra, os ingleses junto com os americanos. Pô, todo mundo. Hoje, um jogo maravilhoso que eu vi à tarde, antes de vir para cá, da Argélia e da Rússia. Foi de emocionar. Você vê a torcida da Argélia, que é um país pobre. O torcedor vibrava com amor, cara. Foi de emocionar. Quer dizer, todo mundo junto. É que eu falo, o futebol, o esporte, ele só traz coisa gostosa, pô. Né? Então, se a gente aprender que a gente teve uma Copa errando ou não, mas tiver uma Copa que está sendo aplaudida no mundo inteiro, pessoal. E você está falando uma coisa, até para que a gente possa esclarecer, e muito se perguntava da abertura, e você falou da abertura da Copa. E você aqui no programa, você explicou uma coisa interessante, até para que nós possamos entender. Essa abertura da Copa, muitos falam, poxa vida, mas nós temos tantos blocos de carnavais, tanta bateria, mas a organização dessa festa não pertence, isso é da FIFA, É tudo FIFA. Isso é no mundo inteiro, vai ser a Rússia, na Rússia vai ser a FIFA. É a FIFA que faz, a FIFA que determina. Por exemplo, se você falar, eu que acho errado, por exemplo, da FIFA não ter pago impostos, lógico que está errado. Só que eu não sei o que aconteceu, mas isso foi feito atrás. Né? Não adianta questionar agora, porque a FIFA, pelo que eu levantei, sempre pagou os impostos. Né? Então, quer dizer, aqui no Brasil eu não sei o que aconteceu, não pagou. Então, quer dizer, isso está errado. Porém, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo Copa em geral. Como está sendo a Copa? A Copa está sendo um sucesso. Realmente. Agora, os erros dentro do estádio e tal, isso é erro FIFA. Né? Você não pode acusar qualquer veículo de comunicação, porque... Então, mas você está falando até uma coisa interessantíssima. Você citou uma coisa que eu peguei, até o hambúrguer que é vendido é da FIFA. Tudo, obrigação tudo da FIFA. É o acordo que foi feito com a FIFA. Então, quem que tem que cuidar se faltou ou não faltou é a FIFA. Você não pode culpar a arena do Corinthians porque não tinha cerveja, ou porque não tinha o hambúrguer, ou porque não tinha a batata. Porque tudo isso é programado, tudo isso aí é gestão FIFA. Entendi. E toda a infraestrutura, e quando você fala em parceria, que houve uma parceria, você acompanhou a conta disso, essa parceria ela teve proporcional ao valor da FIFA e proporcional ao governo do Estado de São Paulo, né, e ao governo brasileiro, não é isso? Sim, é isso aí. Então é tudo bem proporcional a essa situação. É isso aí. Tem um deputado lá, não nosso aqui, mas do nosso estado, eu achei interessante. Ele tem um projeto lá no Sul, salvo engano, que é todo manifestante mascarado, ele tem que se identificar à polícia. Uma coisa interessante. Por quê? Ele não é aqui do nosso estado, é do salvo engano, eu acho que é do Rio Grande do Sul. Eu não tenho o nome dele, mas é um projeto interessantíssimo. Por quê? Porque a manifestação, ela pode ser feita com uma máscara, mas você tem que se apresentar. Eu posso colocar uma máscara do Mickey, mas eu tenho que manifestar, porque nos Estados Unidos o cara é um terrorista muitas vezes. Exatamente isso aí. Então ele tem que se apresentar. Eu não conheço, não sabia, e já eu apoio o projeto dele. É que eu falo, tudo que é pacífico é gostoso de ver. Né? Então, o que eu falo, a torcida aqui está pacífica, é bandeira. Você vai fazer o ato, fazer a passeata, mas de um jeito pacífico, é gostoso de você até ver. Né? Estão reivindicando isso, acolá, e X ou Y, porém, é uma coisa bonita, só que não do jeito que está sendo feito. Eles vêm, é impressionante, cara, a agressão, e nós vimos o que um pai tirou de um filho aí, que rodou isso aí, a Rede Globo mostrou, né? Quer dizer, para um pai, também é horrível, até a mulher falou, pô, você não faz nada ainda, você está lutando por o quê? Que ideal que você tem se você não faz nada? Eu pago o teu estudo, eu pago isso aqui. Quer dizer, muito do vamos lá naquela bolada toda. Se empolga, quer achar que está fazendo alguma coisa. Agora, que você falou, dá cara. Ou então fala, olha, eu sou o Cristiano, eu vou pôr a máscara aqui do Mickey,
Mas eu sou cristiano. Eu sou cristiano. Se acontecer alguma coisa, eu sou cristiano e vou ter que responder. Eu não me identificando, eu estou manifestando de forma pacífica. É isso aí. Agora, a máscara, agora não colocar uma máscara tal, esconder e começar a quebrar. Não, eu fiquei perplexo quando eu vi o ódio nessa última, na concessionária, eles pegando o extintor, aquilo causa consternação. Exatamente isso aí. E não precisa disso. Não precisa disso. E que você vê, nós temos... Nós somos um país de paz. Olha, queira ou não queira, é o que eu falo. A gente viaja, conhece alguns lugares. Mas, Cristiano, eu sou brasileiro de coração, eu gosto do Brasil, né? E o nosso país, você vê, nós não temos terremoto, nós não temos nada. Pô, sabe? Não temos guerra, não temos... Pô, então, acho que... e o nosso povo é maravilhoso, cara. Né? Então, é aquela meia dúzia sempre que quer aquela confusão, né? Agora, faz uma coisa pacífica, faz uma coisa bonita, um bandeiraço, né? Um buzinaço, mas não as coisas de violência, de depredar patrimônio público, não. Nós que pagamos. A IPTU paga, nós estamos pagando tudo isso aí. Todos nós que pagamos. Isso aí. Aquele carro ele tem um imposto, Sim. Isso tem tudo. Agora você imagina você trabalha, compra um carrinho, aí vem um cara, mete fogo no seu carro, ataca a pedra no seu carro, vira o seu carro. E aí nós pegamos, você vê, o movimento, eu achei isso interessante. Se de um lado você tem o direito à propriedade, que é constitucional, garantido pela nossa Constituição, sim. Você tem a sua propriedade, o seu veículo, você está transitando. O ônibus é uma propriedade também de uma empresa. O shopping é uma propriedade. E te prejudica. Se tira um ônibus da linha, você não vai pegar o ônibus amanhã. É um local público de atividade privada e as pessoas geram emprego. Então, quando você vê toda essa destruição, isso para nós é muito desagradável. E aquilo que eu acho que essa expressão que você concorda, e isso o Brasil, das pessoas de bem, que causa consternação, né, Patrick? Totalmente, é perplexo. Realmente a gente fica, porque não precisa disso. É tão bom fazer a coisa pacífica, é tão gostoso de ver como está acontecendo. Patrick, eu tenho que eu não posso. Você acha que o presidente da Comissão Desportiva da OAB de São Paulo vai passar por essa mesa? Nós estamos aí caminhando para o sábado. Alguns jogos aqui. Eu sei que o meu telespectador que está me assistindo nas 7 cidades e te conhece também, os advogados, colegas, mães, toda a família que assiste aí, um grande abraço. Mas eu quero falar sobre esses jogos aqui, eu quero a sua opinião. Vamos dar opinião. Olha, eu fiz um bolão que tem numa emissora de televisão. Eu acertei um placar só, o resto que lamentável, cara. Tá tendo tanta zebra aqui que eu não sei. Não, e você sabe o seguinte, é interessante, no último jogo, eu coloquei lá 3-1 e fiz um bolão, né? E no final foi 4-1, né? Fiz o último gol. Até que você... Meu, eu cheguei e falei, nossa, agora, sabe quando você fala assim, não tá bom de gol, né? Aí, mas você viu que se não faz o gol, quase o México sai na nossa frente. Exatamente. Um golzinho fez... Você viu a diferença? Esse saldo de gol, esse cálculo interessante. É complicado. Patrick, sábado, 28 de junho, às 13 horas, local, Estádio Mineirão, Belo Horizonte. Né? Olha, eu quero só... Brasil e Chile. Antes de mais nada, é aniversário da minha mãe, quero deixar um grande beijo para minha mãe. Não, vou mandar, né? Pode mandar para ela, eu vou falar o nome. Beijo, mãe, que é de seu aniversário dia 28, e de presente 3-0 Brasil. O nome da senhora? Salime. 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 Salime, Buzai de Pavão. Tá, da dona Salime, né? Então, de presente para ela, 3-0 Brasil. 3-0, já vamos colocar aqui, 3-0. 3-0 Brasil. Maravilhoso. 3-0 Brasil. Dona Salime, um grande abraço para a senhora, feliz aniversário, que Deus abençoe a senhora e multiplique, que o nosso Criador multiplique a sua saúde e de toda essa família maravilhosa. Um grande abraço, feliz aniversário. Obrigado. Vamos lá, mas dia 28 nós temos outro jogo, às 17 horas, né, depois do nosso, espero que já estamos comemorando. Certeza. Tranquilão. Um churrasco. Com choro do Uruguai, porque você viu já, nós falamos do choro do Uruguai. Colômbia e Uruguai, qual que é a sua opinião? E fala um pouco dessa situação de novo. A Colômbia, ela me surpreendeu muito, a união do time e tal. Agora, eu realmente, o que aconteceu com o Luizito aí, eu não sei se isso vai desfortalecer ou fortalecer o Uruguai. Né? Talvez eles façam um pacto aí de querer jogar por ele, né? Pelo Soares. Porém, mesmo assim, eu vou de Colômbia 2-1. 2-1 Colômbia. 2-1 Colômbia. É meu palpite também, hein? 2-1 Colômbia. O compromisso de ganhar é do Uruguai, não é da Colômbia. Exatamente isso. Você entra, a Colômbia já foi, que nem hoje a Argélia, cara, foi bonito de ver. Eu volto falando desse jogo, que a Argélia hoje tirou a Rússia
Argélia tirou a Rússia, está 1-0 para a Rússia classificando. Na minha opinião, é uma grande surpresa. É outra grande surpresa, porque... E aí, aos 35, a Argélia fez um gol. Mas se você vê essa torcida, cara, foi divino, e a Rússia, mais um europeu que vai embora. Chegamos no domingo, 29 de junho, às 13 horas, local Estádio Castelão, Fortaleza, Holanda e México. Eu vou no 0-0 ou pênalti. O México vai dar trabalho. Holanda e México. E deu trabalho para nós. Terminou junto conosco, 7 pontos. Puxa, 0-0. 0-0. Essa aqui e depois vai ter prorrogação, é esse aqui? Prorrogação, pênalti, né? Pênalti. Então você acredita numa prorrogação e pênalti? Acredito. Primeiro jogo de prorrogação deve ser. Eu acredito. Domingo também, dia 29 às 17 horas, local, Arena Pernambuco, Recife. Um grande abraço para todo Pernambuco, cidade de Recife, lá que está recebendo todos nós brasileiros lá. Costa Rica e Grécia. 2-0, Costa Rica. Para? Surpresa da Copa. 2-0? 2-0 para Costa Rica. A Grécia já foi longe demais. Grécia, né? No último minuto foi longe demais. Muito bom, muito bom. E continuando, aí nós vamos para segunda-feira. Segunda-feira. 13 de junho, às 13 horas, local. O Estádio Nacional Brasília, França e Nigéria. 3-0 em homenagem ao meu pai. 3-0. Ah, nigeriano. Meu pai é francês, né? Então, 3-0 em homenagem ao meu pai. Que maravilha. Na segunda-feira, 30 de junho, às 17 horas, nós vamos ter o local. O estádio é o Beira-Rio, Porto Alegre. Alemanha e Argélia. 2-0 Alemanha. 2-0 Alemanha. E nós vamos caminhando aqui para terça-feira, dia 1º de julho, 13 horas, local Arena São Paulo, Argentina e Suíça. Meu. E aí, você vai ser Suíça? Eu gostaria muito que fosse uns 3-0 para a Suíça, né? Mas eu tenho um grande receio, eu acho que a final nossa vai ser Brasil e Argentina, mas eu vou aí é palpite bolão. Você falou que eu vou ganhar um prêmio se eu acertar todos. Então eu vou de 3-1 Argentina. 3-1 Argentina. Muito bom. Terça-feira, 1º de julho, 17 horas, local Arena Fonte Nova, Salvador. Estados Unidos e Bélgica. 1-1. 1-1. Prorrogação, né? E depois. Prorrogação, pênalti. E aí? Aí é sorte? Aí é sorte. Aí não dá para não dá para arriscar. Se for para torcer, é Estados Unidos. Mas aí não dá para falar. Patrick, final. Na sua opinião, grande Brasil final. e Argentina. Nossa. Brasil e Argentina. E Argentina. Todos os cardiologistas não poderão assistir o jogo, terão que ficar de plantão. 100 mil argentinos que vai invadir o Brasil, Patrick? Não vai conseguir invadir nada, porque a final é nossa e não vai ter jeito. Mas eu só peço que os cardiologistas não assistam o jogo, fiquem de plantão, porque vai ser uma emoção total. Doutora Márcia, olha aqui, ela tá mandando um abraço aqui pro Patrick. Um grande abraço, doutora Márcia, advogada também aqui da nossa cidade. E ela pergunta, e o fuleco? Fuleco foi um mico, Márcia. Mas o fuleco foi um mico e eu ainda quero descobrir o que aconteceu. É muito disso que diz aí, mas é estranho porque o fuleco desapareceu da Copa. Desapareceu. Apesar que no aeroporto, aliás, que está acabando. Tem 10 minutos. Não tem tempo. Nós vamos entrar nos 5, aí eu quero ouvir. Então o que aconteceu? Eu fui, por incrível que pareça, eu fui no aeroporto num feriado, na quinta-feira. Fui com a minha família dar uma volta, almoçar no restaurante que abriu lá. E no aeroporto, Terminal 3 de Guarulhos. Eu fiquei encantado. Fiquei encantado com o aeroporto. E tinha o fuleco lá. Até tirei uma foto com a minha filha lá. Porque o fuleco está desaparecido, mas estava recebendo o povo lá. E todo mundo que chegava estava tirando foto com o fuleco. Agora, Cristiano, fiquei de boca aberta com o Terminal 3 de Guarulhos. Muito bom. Não deve a lugar nenhum do mundo. Que maravilha. Eu fiquei assustado de tão bonito que está aquilo lá. Primeiro mundo. Terminal 3, chegada rápida, foi bom. Eu estive para pegar um colega nosso, advogado, foi bem, eu estive sim. Terminal 3, porque eu não cheguei a ter acesso ao aeroporto, mas
Fui recepcionar. Ele falou, tô saindo para o Terminal 3. Cheguei rápido. O que tem de restaurante, e restaurantes bons. Não entrei, mas eu via... Mas não dá para te falar. A área de check-in, a área de embarque. Eu realmente fiquei assustado. Não imaginava que aquilo estava assim. Uma coisa maravilhosa, cara. Eu fiquei, olha, realmente, eu não sei, meu cunhado foi assistir um jogo em Brasília, falou que também o estádio é maravilhoso, estava, sabe, funcionando tudo. Falou que é uma alegria, né? Porque todo mundo, acabou virando colombiano, falou que a torcida da Colômbia foi maravilhosa. Acho que é a cor amarela, você tem uma identificação, né? Ele ficou assustadamente assim, ficou apaixonado pelos colombianos. Foi muito legal e ele falou que deu tudo certo, o voo chegou no horário, então, que eu falo, torço para que tudo dê certo até o final. E esse caminho, vamos falar, eu queria que você também tivesse, ainda tem tempo ainda, nós estamos caminhando aí, mas tem tempo. Eu sei desse projeto seu, que você tem conversado com as autoridades constituídas, Polícia Militar, eu acho esse projeto da Ordem dos Advogados, capitaneado pela sua comissão, da paz nos estádios. Patrick, eu quero não encerrar, mas falar um pouco mais sobre esse projeto, dessa conversa, que isso tem que pegar. Olha, Cristiano, isso foi um evento maravilhoso, está sendo um evento maravilhoso. É que eu falo, o Marcos da Costa teve uma visão muito grande. A gente dá o amparo, né? Mas o presidente é o Marcos da Costa, a gente tem que reverenciar isso, né? E, na realidade, o que nós temos feito? Primeiro, nós estamos chamando os clubes, nós estamos ou visitando os clubes, ou os clubes indo na ordem, né? Para a gente conversar sobre o que fazer nos estádios, para a gente diminuir a violência, não só nos estádios, lembrando também fora dos estádios, né? Porque realmente, sim, né? Isso. Então, o que acontece? E você vê, nós já conversando com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, né? Falei com o advogado da Portuguesa também, o Ferreira, todos já se alinharam para fazer alguma atitude. O São Paulo, no último jogo que teve contra o CSA, e na final do Campeonato Paulista, o Ituano, a faixa OAB é paz nos estádios. Né? Então, bom. Isso foi uma semente que nós criamos para que agora, após Copa do Mundo, né, nós consigamos dar um avanço maior com a volta do juizado, com a polícia em cima. No entorno. Fazer prevalecer o estatuto do torcedor, porque agora os estádios estão aí, né? São belos estádios, né? Então, desses estádios agora não dá para você falar que não tem lugar numerado, que não tem. Então, prevalecer tudo isso aí, eu acredito, se todo mundo se conscientizar, as torcidas organizadas, todo mundo, nós vamos chegar no denominador comum, e a polícia, dentro dos estádios, tem feito um trabalho, mesmo o Paulista, volto a falar que eu te falei no começo, claro. No Paulista fez um trabalho de excelência. E nós não tivemos, né, eu acho que isso, a torcida, e quando você fala em torcida organizada, e isso a gente tem que defender, nós falamos da organização, da bandeira, das frâmulas, de toda aquela, mas não a torcida organizada do quebra-quebra, não é? É isso que é. Quando você fala torcida organizada, está assustando essa diferença. Agora, por exemplo, eu vou até mais adiante. Eu acho que a torcida organizada tem que ser seu logotipo. Agora, não usar o logotipo do time. Eu acho que não tem que ter vínculo de torcida organizada com o clube. Tá. Você entendeu? Que o Cruzeiro entrou com aquela medida cautelar, tirando ou proibindo que... Para quê? Até porque o clube não seja penalizado também, se acontecer alguma coisa. Sim. Né? Porque é duro, porque se você dá ingresso, se eu dou ingresso, eu sou o diretor de um clube, eu dou ingresso para você que é o presidente da torcida, nós estamos em comum acordo. Então é o seguinte, você torce para o nosso time, porém, não espere de mim nada. Perfeito. Essa que é a minha opinião. Patrick, a produção, eu queria ficar aqui batendo papo, nós vamos falar, essa Copa do Brasil foi gostoso, muito bom, eu vou querer você aqui de volta no meu programa, eu sei que nós vamos nos falar aí no futuro. Com certeza. E eu queria aí, nessas suas considerações finais, antes de nós terminarmos o programa, eu queria te ouvir. Olha, o que eu quero te falar, primeira coisa, Cristiano, primeiro te agradecer por estar aqui. Isso não tem preço, a nossa amizade é de anos, né? Você sempre uma carreira aí, um advogado respeitado, como advogado, agora como entrevistador, me senti muito à vontade aqui. É o que eu falo, nada como
um torcer pelo outro. Né? Nós estamos falando em torcida e hoje em dia a gente vê, se você está num lugar, numa posição melhor, tem gente que quer te derrubar. Né? Eu sempre fui contrário. Na minha vida eu nunca falei eu sempre falei nós conseguimos, nós ganhamos. Né? Isso dentro na gestão de ordem, você sabe quantas vezes fui presidente, conselheiro, mas sempre o grupo ganhou, nós ganhamos. E você, é aquela coisa, nós sofremos isso porque tem pessoas que nos querem mal, né? Mas é o que você falou, o eu é singular, estou fora. Então, nós temos que estar juntos, nós temos que torcer um para o outro. Né? Então, e eu quero desejar aqui, agradecer e desejar aos telespectadores um final de Copa maravilhoso, que o Brasil ganhe, chegue realmente, seja campeão e paz. Isso é importante, cara. Com Deus no coração, paz nos estádios e paz fora dos estádios também. Obrigado de coração, meu irmão. Meu irmão, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço de coração. Receber você para mim, eu falei isso no início e reafirmo, é uma grande honra. Você falou em vestir a camisa, nós somos um grupo, estamos unidos. É exatamente isso. Hoje a Ordem dos Advogados é uma força, através do Conselho, através do Marco, através do nosso presidente, o Fábio, que é o irmão, o Fábio Picarelli. Irmãozaço, o Davanzo. Todos os presidentes. Todos têm o seu presidente, nosso time. Nós temos que voltar à união como era antigamente. Exatamente. Unidos nós conseguimos tudo para vencer. Muito bom. Te desejo tudo de bom. Eu que agradeço, irmão. Eu quero agradecer você, essa audiência maravilhosa, a Eco TV, a direção da Eco TV, toda a produção, obrigado. E quero deixar uma mensagem. O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe. Finalizou com a palavra do meu grande amigo e conselheiro da Ordem, Patrick Pavan. Um grande abraço para você e muito obrigado pela audiência mais uma vez.